Vamos ter, em seguida, vamos debater os desafios do futuro do ecossistema empreendedor e empresarial de Coimbra. Para tal, temos uma perspectiva interessante, que é a moderação do Manuel Barata Tovar, que representa uma empresa, digamos, a moderar um debate onde, grosso modo, estarão presentes representantes de agregadores de empresas, e depois na sessão seguinte será o contrário. Portanto, agradecer a todos o convite. Naturalmente que há aqui eu acho que a única condicionante deste painel é que efetivamente a representatividade feminina ainda está um bocadinho abaixo das cotas, mas pronto. Mas vamos trabalhar nesse sentido de melhorar esse ponto de vista. Manel, palavra a tu. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, novo teste de som, acho que estamos bem. Eu queria agradecer as palavras do Sr. Vereador e agradecer também aqui à Câmara de Coimbra ter-nos proporcionado aos 5 este encontro de amigos de Coimbra aqui na Smart Cities Summit, para falar do tema que acho que nos é mais caro a todos nós, que é a inovação e a tecnologia em Coimbra. Coimbra é a grande cidade universitária portuguesa, e como qualquer grande cidade universitária aposta na investigação e no desenvolvimento como motor para o seu crescimento. A ciência, a tecnologia, o mercado do conhecimento são ativos muito importantes e estratégicos da cidade. Da Universidade de Coimbra, do Instituto Politécnico, das 17 escolas do ensino superior de Coimbra, saem milhares de alunos todos os anos, e o talento, o trabalho especializado é hoje, em qualquer parte do mundo, o ativo mais valioso, a matéria-prima mais valiosa. Mas para que este talento possa chegar ao mercado, possa entregar valor acrescentado verdadeiramente às organizações, às pessoas, às comunidades, é necessário que o talento se organize em equipas com as competências necessárias, e que em empresas com modelos de negócio que sejam sustentáveis, com o investimento necessário. E é por isso que temos aqui hoje os líderes de 4 enablers, de 4 organizações que dão o seu toque de Midas a estes projetos. Às vezes é mais do que um simples toque, mas isso eles vão nos explicar, mas que acolhem estas ideias, estes projetos, este talento no seio dos seus espaços de colaboração e ajudam esses projetos a chegar ao mercado e a crescer nas margens do Mondego, e eles vão nos explicar como, o que é que conseguiram fazer até aqui, quais é que são as conquistas. Coimbra neste momento tem uma incubadora tecnológica de referência, onde vários de nós somos alumni, não é? O IPN tem um unicórnio sediado em Coimbra, sediado no Instituto Pedro Nunes. Portanto, há algumas conquistas para celebrar, mas há com certeza também muitos desafios para agarrar, e por isso gostávamos de conhecer aquilo que acreditam que são as conquistas que Coimbra já conseguiu ter neste cluster da tecnologia e da inovação, e o que é que temos que fazer para continuar este caminho. Eu começava pela Ana. Ana Carvalho é responsável pelo Lufap Hub, que é uma incubadora, uma aceleradora criada pelo Centro de Tecnologia da Cerâmica e do Vidro. E por isso, Ana, eu perguntava-lhe, percebi que para a Lufap era importante esta ligação entre as indústrias criativas e a indústria tradicional. Nós ouvimos dizer muitas vezes que o principal mal de Coimbra, ou um dos grandes males de Coimbra, é não ter indústria. Como é que isso se reflete no trabalho do Lufap Hub? O que é que ainda é possível fazer com a indústria de Coimbra? Tem que ser esse, não é? Ai, está aqui. Está a funcionar. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite de estar aqui a falar um bocadinho sobre este novo projeto. É um projeto que começou já há algum tempo, mas digamos que tem nome há 3 meses, pronto, basicamente. E falando na indústria, em Coimbra é interessante porque este projeto está a nascer precisamente num local onde foi uma das maiores indústrias do país, na área cerâmica, que se chamava precisamente Lufap. A Lufap pertenceu às Cerâmicas Lusitânia, que temos aqui na Caixa Geral de Depósitos em Lisboa, era uma das fábricas que pertencia ao grupo. Trabalhavam lá mais de 1000 pessoas neste complexo industrial. Infelizmente, à semelhança de muitos outros complexos industriais, também cerâmicos, de Coimbra, faliu na década de 70.
e o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, que foi criado em 87, acabou por ocupar este espaço. Só que quando há uns 10 anos atrás precisou de espaços com outra dimensão, em termos até de pé direito, e acabou por sair desta instalação e foi para o IPARC, em Antanhol, que pertence também ainda ao Concelho de Coimbra. Este espaço ficou disponível. Estamos a falar de um espaço que tem 6.000 metros quadrados de área, que tem capacidade de alojar indústrias, que tem antigos laboratórios, portanto tem ar comprimido, tem possibilidade de ter gases especiais, alimentação. E, portanto, nós pensámos assim, como é que vamos desenvolver aqui, o que é que vamos fazer ao edifício, não é? Essencialmente. E apesar do Centro Tecnológico estar muito dedicado à investigação e ao desenvolvimento e ao apoio à indústria cerâmica e do vidro, achámos que este podia ser um sítio onde pudessem surgir startups ou empresas também já com alguma maturidade, mas criadores que pudessem usar este espaço numa perspectiva de utilizar o know-how do Centro Tecnológico, os nossos equipamentos, temos muitos equipamentos também que podem ser usados e testados, e depois criar as tais sinergias e as tais salas de co-criação, que é o que nós acabamos por ter lá neste momento. Já temos 23 empresas, temos algumas também incubação virtual, não é, que faz parte, e temos agora uma área artística a nascer, que temos um ateliê de cerâmica, de co-criação, já temos lá alguns ceramistas, porque também temos as condições para eles lá poderem trabalhar. E estamos a perceber que há essa procura por parte dessa área de negócio, das áreas criativas, das indústrias criativas, que têm alguma dificuldade em encontrar espaços até a custos acessíveis em Coimbra. E pronto, está ali a nascer um hub, não é? Um ecossistema, para onde isto agora há muitas palavras que se utilizam para caracterizar, mas essencialmente é isso, é criar estas sinergias entre criadores, entre a indústria tradicional cerâmica também e do vidro e startups também, algumas de base tecnológica que lá estão, algumas até estão aqui representadas também, e pronto, e é assim que está a crescer, a começar a ter até visibilidade. Muito bem, muito obrigado, Ana. Da nossa parte, eu creio que é muito importante o trabalho que estão a fazer na área, porque em Coimbra já trilhámos, e vamos falar sobre isso, mais caminho na área tecnológica, já há alguns anos, também com o IPN e com os projetos que vamos falar depois a seguir com o Miguel e com o Rui, mas na área artística e na área criativa é claramente uma área que é forte em Coimbra noutras áreas, no teatro, na academia, mas que nos projetos inovadores ainda é muito precoce e, portanto, acredito que o trabalho que estão a fazer possa dar frutos muito rapidamente. Hélder, o Hélder Loio é, para além de fundador deste espaço, que é o Urubu, também de uma empresa com grande crescimento em Coimbra na área da construção e fiscalização e coordenação de obra. E por isso a pergunta que eu te fazia é, vocês instalaram-se na Baixa e quando se instalaram na Baixa de Coimbra quiseram abrir o vosso espaço a outras empresas e também no trabalho que fazem na TU é isso que fazem, portanto construir espaços para serem habitados, para serem onde se trabalhar, e por isso queria te perguntar por esta relação com o espaço físico, que está muito posta em causa pela pandemia, pelas tendências do trabalho remoto. Continua a ser importante o espaço físico, a colaboração presencial é um fator na criatividade das equipas. Vocês sentem isso, seja no Urubu, seja com os vossos clientes? Boa tarde. Eu, antes de mais nada, queria só dar aqui uma dica à Ana. É uma pena que Coimbra, parece que às vezes andamos ainda sempre um bocadinho desfasados. Durante anos tivemos a Arca, uma escola artística de referência nacional, e não tínhamos espaço para quem saía da Arca trabalhar, e agora temos a Lufap e não temos a Arca. E é pena, parece que às vezes andamos desfasados e um dia vamos conseguir acertar. E a Lufap, de facto, sentia... um dos nossos sócios da TU, o Hugo, foi professor na Arca durante muito tempo, e faltava, de facto, essas pessoas que saíam da Arca, design industrial, design de equipamento, faltava-lhe espaços para trabalhar. E agora temos o espaço e um dia haveremos de conseguir voltar a abrir a Arca e voltar a ter uma indústria criativa em Coimbra, uma escola criativa em Coimbra. Nós na Urubu não temos 8.000 metros quadrados, só temos 800. Na verdade, a história é um bocadinho diferente. A história só é um bocadinho diferente porque saímos do IPN
e já com o espaço 100% ocupado e, portanto, desse ponto de vista não tivemos que fazer procura ativa de mercado. Todas as empresas, as 5 que estão no Urubu vieram todas do IPN, praticamente todas, agora há uma que não veio, mas viemos desde o dia 0, quando fundámos a Urubu, que, portanto, a ocupação estava garantida, mas mudámos, aliás, nós começámos as obras na Urubu precisamente quando a pandemia também começou. O nosso contrato é de janeiro e as obras começaram logo a seguir e a pandemia veio em março. E, portanto, nós só vivemos a realidade já pandémica e pós-pandémica. Para nós, logo que foi possível, regressámos ao trabalho. Não temos todas as empresas que estão na Urubu têm um regime de trabalho híbrido, mas na verdade, para nós, e aí falo só da o trabalho presencial ainda é diferente. Num trabalho que é colaborativo, num trabalho nós acompanhamos muitas obras da cidade e, portanto, acompanhar obras é lá, onde as obras estão a acontecer e não é em teletrabalho. Portanto, logo que foi possível regressámos e, na verdade, a Urubu neste momento tem 140 pessoas diariamente a trabalhar e a passar por lá e, não sendo uma indústria daquela pesada, como às vezes se fala, a Baixa de Coimbra começa a ter indústrias que movimentam centenas de pessoas. Se calhar os que aqui estamos hoje, entre os nossos 140, os do Miguel e os teus, se calhar são umas centenas de pessoas que trabalham na Baixa que há 3 anos não metiam lá os pés. Não iam à Baixa. E eu acho que isso de facto mudou um bocadinho a imagem também daquela zona. Há bocado falava com o Ricardo sobre uma eventual ida da TUP ao IPARC e a maior dificuldade será sempre convencer os colaboradores da TU a sair do centro da cidade para ir ainda para uma zona que ainda é periférica. E isso é, para nós, uma maior valia da localização da Urubu. Estamos no centro, no coração da cidade. E também por isso, quando foi possível regressar, todos quiseram voltar rapidamente para as instalações que temos neste momento. Miguel, o Miguel Antunes, além de ser também, mais uma vez, além de ser fundador do Nest Collective, que é um espaço que acolhe várias empresas, especialmente tecnológicas, é também o fundador da Red Light Software, uma empresa de tecnologia e software. E por isso, Miguel, eu acredito, da minha experiência e do que eu vejo do Nest, que um dos principais valores que vocês aportam aos projetos que chegam ao Nest e que vocês acolhem é o conhecimento especializado, a tecnologia, e por isso perguntava-te qual é que é esse valor, o que é que o Nest consegue aportar aos projetos em termos de tecnologia e como é que os projetos vos chegam em termos tecnológicos. Vocês recebem mais pessoas com formação na área da tecnologia ou não? E mesmo essas pessoas, como eu falava há pouco, que têm o talento em bruto da universidade, o que é que têm que aprender para terem um verdadeiro produto tecnológico viável? Ora bem, antes de mais, queria agradecer o convite para estar cá hoje, à autarquia, agradecer pelo convite e por toda a ajuda e todo o impulsionamento que fazem em momentos destes, e agradecer-te a ti por teres dito que temos o toque de Midas, já me tinham dito muitas coisas, esse eu saio daqui com o ego preenchido, claramente. Em termos de tecnologia, a nossa história com o Nest é uma história que está intrinsecamente ligada com a Red Light, e portanto a Red Light é uma empresa que está com 13 anos este ano, portanto já é uma senhora, e que foi pautada de um conjunto de momentos difíceis no início, por várias razões, mas essencialmente até por inexperiência dos seus fundadores, vulgo eu próprio, naturalmente. E, portanto, nós quando começámos a trilhar esse caminho sentimos muita dificuldade em encontrar pares, em encontrar ajuda e mentoria e pessoas que passassem pelas mesmas dificuldades que nós na altura. E à medida que nós fomos ultrapassando essas dificuldades, percebemos que havia ali muito valor, que nós tínhamos aprendido muitas coisas muito específicas e que eram difíceis, eram dolorosas, lições dolorosas de aprender. E começámos a perceber-nos entre nós que podíamos criar um coletivo de empresas ou fundar um coletivo de empresas com um conjunto de outras empresas ou de empreendedores que tinham essa mesma ambição e que em anos anteriores provavelmente iam procurar outros locais geográficos, outros sítios do país para fundarem as suas empresas. Nós, durante muito tempo, nós assistimos de uma maneira geral, venho da área de engenharia, mas assistimos de uma maneira geral que a ambição das pessoas que se formaram em engenharia em Coimbra, em particular em engenharia informática, a principal ambição delas era irem para fora, irem para Lisboa, para Porto, se não para fora do país. Portanto, como é que nós conseguimos juntar as nossas lições, que foram dolorosas, com a vontade de alguns empreendedores em criar as suas empresas e ajudá-los a criar valor cá na cidade, lá na cidade.
E, portanto, foi assim essa nossa primeira motivação. E foi uma experiência muito interessante. Eu lembro-me de entrarmos a primeira vez no Nest Collective há 5 anos e éramos 3 empresas e 8 pessoas, e agora, lá está, somos 160 pessoas com 3 empresas, portanto já é... E foi um crescimento rápido e muito saudável, muito sustentável, acima de tudo, e com muita competência à mistura, e nós fomos sempre fomentando essa competência, através da partilha de experiências, até através da partilha de conhecimento técnico e de gestão, para acelerar um bocadinho essas lições que para nós foram tão dolorosas no início. E sempre foi muito à volta disso que nós queríamos construir aquele hub tecnológico, aquele hub de empresas, e também dar de volta à nossa cidade, e queríamos conseguir marcar pela diferença, mostrar que era possível criar valor em Coimbra, ancorar talento em Coimbra, fazer esse talento crescer e ganhar mais competências, e portanto que não era preciso ir procurar Lisboa e Porto, especialmente quando em Coimbra tínhamos uma tradição riquíssima de competência técnica e tecnológica, e portanto estava de alguma forma um pouco adormecida naquela altura, mas que agora queríamos voltar a fomentar ou ajudar a fomentar. E portanto foi assim que nós fomos trazendo essas pessoas para o pé de nós, ajudando a crescer, empresas que eram os seus fundadores e que agora têm 20 e 30 pessoas, e portanto que tiveram esse crescimento de forma orgânica e com muita competência. E nós temos feito esse caminho com essas pessoas. Eu diria, se calhar o toque de Midas não, mas naturalmente se as pessoas que estão à nossa volta e à minha volta, eu acabo por sempre me sentir um bocado mais velho lá no meio, a média de idade é muito baixa. E, portanto, se nós conseguimos transmitir um bocadinho desses conhecimentos e dessa experiência e ajudá-los a ganhar essas competências mais rapidamente do que nós as ganhámos na altura, é uma vitória para nós. E de preferência que eles passem, que assumam essa missão eles próprios e passam essa experiência e esses conhecimentos às outras empresas que se juntam a nós ao longo do tempo. Há uma segunda vertente aqui que também ajuda e que acaba por ser aquilo que é o retorno mais imediato para essas empresas. É que é muito mais fácil quando nos juntamos, quando se juntam vários corpos pequenos, quando se juntam várias empresas mais pequenas, de chegarmos mais longe se fizermos esse caminho em conjunto. E alavancamos nas forças uns dos outros. Algumas destas empresas, quando chegaram ao Nest Collective, diziam: eu não tenho capacidade de ir capturar clientes internacionais, não sei onde ir, não sei a que portas bater. E é quase instantâneo, a partir do momento em que chegam lá, numa questão de meses, começamos a abrir algumas das portas, começam a aportar algumas competências. Essas competências muito rapidamente começam a ser reconhecidas e neste momento todas as empresas do Nest Collective prestam serviços a todo o mundo, literalmente a todo o mundo. E estamos a falar de um centro empresarial cujo volume é à volta de 85% em termos de exportações. Portanto, estamos a falar de um volume muito significativo. Portanto, somos uma unidade fortemente exportadora e, portanto, queremos continuar a dar esse exemplo e a devolver também à cidade e atrair mais investimento externo para crescermos em hub e conseguirmos, entre todos estes organismos, trazer mais valor à cidade. Se tiver... já tenho som. Eu queria agradecer-te, Miguel, porque realmente quando vocês, como dizias, há 13 anos começaram, ainda havia muito na área da tecnologia esse sentimento de que acabámos o curso, agora vamos para Lisboa, para o Porto ou para o estrangeiro, e eu acho que hoje, com o trabalho que vocês e as outras tecnológicas, também como a Loop Company em Coimbra, fizemos, hoje já conseguimos reverter um bocadinho esse sentimento e ficar em Coimbra na área da tecnologia, noutras ainda não, mas na área da tecnologia já é uma opção credível para quem sai da universidade. Rui, o Rui Nuno Castro é fundador e presidente da Alfa Coimbra, creio eu. A Alfa Coimbra é uma associação de promoção do desenvolvimento regional pela inovação e pelo empreendedorismo, e por isso eu ia-te perguntar de uma forma mais macro, portanto, olhando para a cidade, olhando para a região, o que é que nós já conseguimos fazer e o que é que temos que fazer para potenciar este ecossistema inovador que já existe, mas que pode ainda crescer com a cidade. Muito bem. Queria, antes de mais, agradecer o convite e a oportunidade de poder estar aqui hoje, no dia em que a Alfa celebra os seus 5 anos. Nós lançamos a Alfa no dia 11 de outubro de 2017 e fico especialmente satisfeito por olhar à volta e ver aqui muitos dos fundadores. Tenho aqui o Miguel ao meu lado, que é um dos fundadores e principais impulsionadores da Alfa. E a Alfa, é preciso dizer-se, que começou por ser um fórum de reflexão que eu diria que durante aproximadamente 3 anos nos fazia encontrarmos para umas noites de pizza e discussão daquilo que era a realidade do ecossistema, das dificuldades que sentíamos, do apoio mútuo que naturalmente surgia naquelas reuniões e nos ajudávamos uns aos outros, enfim, procurando responder às necessidades que cada um tinha,
apoiando-nos nas forças que os outros poderiam aportar-lhe e, portanto, trabalhar esse efeito de rede que durante muito tempo achávamos que não existia e que nos esforçarmos, e a Alfa é corpo daquilo que foi também, entre outras coisas, mas o esforço de promover esse efeito de rede. Mas não queria ser indelicado e gostava de fazer referência aos outros fundadores. Está aqui o Paulo Caridade, vi o Ricardo Lopes por aí também, o próprio o Hugo Silva. Portanto, estamos aqui muitos fundadores e eu não me destaco em nada deles no trabalho que foi feito na Alfa, mas que tinha efetivamente esse grande objetivo de contribuir para reforçar a atratividade, amplificar o conhecimento que existia não só em Coimbra, mas fora de Coimbra, daquilo que em Coimbra se fazia. E essa atratividade nós procurámos-la sob forma de um manifesto que, enfim, foi tornado público no dia do lançamento e que eu diria que, sei lá, para aí umas 300 pessoas na altura o subscreveram. Acho que foi algo com que naturalmente os empreendedores da cidade se identificaram e muitos de imediato, eu diria que logo no próprio dia do lançamento, aqueles que ainda não estavam envolvidos ou tão envolvidos com o projeto se passaram a envolver de forma muito intensa. E, no fundo, nós com esse manifesto queríamos assumir alguns compromissos aos quais temos procurado nestes 5 anos de vida dar resposta. Alguns deles conseguimos, outros não. A velocidade a que andámos não foi a velocidade desejada, mas foi a velocidade possível. Enfim, pelo meio tivemos uma pandemia que nos afetou a todos, a nós não foi diferente, mas ajudou também a reinventar aquilo que era a nossa capacidade de reagir. E o que é que, para responder à tua pergunta, aquilo que temos feito, que coincide com a nossa visão que deve ser feito, reforçando este efeito de rede, é desenvolver ou promover iniciativas numa lógica sempre muito informal, aplicada e dinamizada na comunidade de inovação e empreendedorismo da cidade e da região, em 3 vetores essenciais que nós identificávamos que eram importantes para o ecossistema. O da tecnologia, o do capital e o do acesso a mercado, que eram os 3 grandes desafios que qualquer startup sente, principalmente em Coimbra, que é a pioneira da inovação de base tecnológica e onde prevalece sempre a base tecnológica no tecido empresarial, ou neste tecido empresarial específico que falamos, e, portanto, procuramos, nessa linha informal, dinamizar a comunidade, porque achamos que um ecossistema de inovação e empreendedorismo só está completo e será tão mais forte quanto mais forte e ativa e dinamizada estiver a sua comunidade. E para isso fizemos, nestes 3 vetores de atuação que identificamos, o trabalho que pudemos. E apenas na área do capital não o fizemos, mas ficámos muito satisfeitos por perceber que havia mais agentes deste ecossistema que estavam disponíveis para fazer trabalho nessa área, e o Coimbra Capital Summit é exemplo disso, e é um ótimo exemplo, é um trabalho muito bem feito, e, portanto, nós não precisamos de estar onde já existe trabalho feito, ou podemos ajudar na medida daquilo que for a capacidade da comunidade intervir, mas atuamos essencialmente na área da tecnologia do mercado. E conseguimos, felizmente, hoje contribuir para que existissem 2 eventos, um deles de referência nacional e internacional, que é o J-Nation, na área da tecnologia, em que sobreviveu a uma pandemia, e na primeira edição, ou vai na sua 5ª edição, conseguiu juntar no Convento de São Francisco mais de 1000 especialistas em Java e tecnologias associadas, muitos deles vindos de fora do país, especificamente para estarem presentes nesse evento. E ficamos especialmente satisfeitos relativamente ao J-Nation, porque é um projeto que já se autonomizou da Alfa Coimbra. A Alfa Coimbra foi aquilo que possibilitou que o J-Nation existisse hoje, porque foi exatamente por isso, há pouco eu fazia a referência no dia do evento, da apresentação da Alfa, foi no dia da apresentação da Alfa que o Roberto Cortês, que era, enfim, é a face hoje do J-Nation e a face desde o seu início, e do Java Users Group, veio ter connosco, foi lá que ele nos disse da sua ambição de criar um evento desta natureza, com este impacto, mas que ainda não tinha sentido
não tinha sentido, com esta ambição, mas que ainda não tinha sentido a confiança suficiente para dar o passo. E a Alfa permitiu, inspirou, permitiu, pela via mais logística, obviamente que o conhecimento do mercado e da tecnologia estava toda com os promotores principais, que são hoje os promotores do evento, mas a Alfa possibilitou que isso acontecesse. E, no fundo, esse é o papel que nós queremos que a comunidade de que a Alfa faz parte e que procura dinamizar, deve ter num ecossistema de inovação e empreendedorismo. Na área do acesso a mercado e muito em trabalho conjunto com as junior empresas da cidade, conseguimos lançar o evento, o Lime, que teve o seu início talvez em 2019, se não me engano, e que ainda hoje continua numa área muito específica, mas que nos permitiu, e na altura também um projeto financiado pelo Inove-C, permitiu que dessemos, no caso às junior empresas, a possibilidade de ganharem também experiência e alargarem a sua rede e a sua interação entre si até, das diferentes empresas, para a realização do evento desta natureza. E eu acho que, no fundo, aquilo que nós precisamos é exatamente isto, é garantir que trabalhamos em rede e que não estamos isolados, e que todos assumam o seu papel. Nós partilhamos da visão de Brad Feld, de Boulder, Colorado, que diz que todos têm os seus papéis. Os empresários são os líderes, são aqueles que vão à frente e a mostrar o caminho. E depois temos agentes como a Alfa Coimbra, como o município, que são e devem ser enablers, devem ser facilitadores e devem, no fundo, fazer aquilo que hoje, por exemplo, aqui estamos a fazer. E, portanto, eu diria que o segredo será mesmo trabalharmos em rede e puxarmos pelas nossas forças, procurando mitigar as nossas fraquezas. Muito obrigado. Rui, vou-te fazer uma segunda pergunta. Tu és também um fundador de startup tecnológica e a pergunta que eu te queria fazer é: quando tu fundaste a tua empresa, nenhum destes 4 enablers que aqui estão existia. Hoje, sentes que, com as empresas que apoias na Alfa Coimbra, hoje é mais fácil criar uma empresa tecnológica em Coimbra ou não? Definitivamente. Eu diria que Coimbra, quando eu criei a minha primeira empresa em 2002, o IPN estava a dar os seus primeiros passos ainda, e encontrava-me já às quintas ou sextas-feiras à tarde no IPN, fundadores como, enfim, com toda a humildade, mas encontrava o Gonçalo Quadros, encontrava o Vítor da Present, enfim, encontrava algumas pessoas de empresas que hoje estão aí, com uma grande notícia. Fiquei muito satisfeito, não conhecia, não sabia da ambição da Present Technologies ir para a Baixa, e exatamente aquilo que o Hélder disse. O Paulo e o Vítor da Present diziam que nós não podemos ir para o parque industrial, porque no dia em que formos para o parque industrial vamos perder metade da equipa. E isso é verdade, nós temos que perceber que são questões geracionais. As pessoas querem estar no centro da cidade, não querem ter que usar carro, querem ter os serviços acessíveis, e hoje eu diria que, mais do que ser mais fácil criar uma empresa de base tecnológica em Coimbra, é ainda mais fácil criar uma empresa de base tecnológica em Coimbra e acrescentar valor, por exemplo, à Baixa da cidade. Obviamente, com todos os desafios que o mercado tem, nós vamos ter desafios enormes nestes anos que vamos ter pela frente, não ignoremos isso, mas é efetivamente muito mais fácil criar uma empresa de base tecnológica. Há um efeito de rede que nestas agregadoras, o Urubu, agregadora que a Alfa, em boa verdade, não é, aí distinguimos um bocadinho, até enfim, é uma entidade um bocadinho mais desmaterializada, é mais um estado de espírito que propriamente uma infraestrutura física que acolha empresas, que não é. Mas o trabalho, a rede, o efeito de rede que é criado dentro destas organizações, o Nest ou o Urubu, e outras que estão a surgir, a Lufap, com toda a certeza é um projeto que eu não conheço tão bem, mas que terei todo o gosto em visitar oportunamente, que fazem com que aquilo que já existia no IPN, mas só no IPN e com o grau que nós sabemos de dificuldade que havia de acesso ao IPN, hoje seja possível, um pouco pela cidade, isso acontecer. E a cidade, eu acho que é algo muito importante, porque a cidade tem muito a beneficiar. E aquilo que o Hélder dizia há pouco, e o Miguel reforçou, é efetivamente muito importante. E eu acho que as agendas devem convergir no sentido de propiciar que mais empresas de base tecnológica, e a Lupa, obviamente,
na mesma proporção, possam vir e instalar-se na Baixa da cidade. Porque o que aconteceu até hoje em Coimbra, aconteceu apesar das circunstâncias que existiam. Não foi porque houvesse uma agenda agregadora e coletiva para que isso se concretizasse. Eu acho que se deve aproveitar esta tendência natural e que faz, quanto a mim, todo o sentido, porque estamos a popular a Baixa da cidade com uma demografia que dificilmente a frequentaria de outra forma, valorizando a Baixa, valorizando o espaço e a zona histórica da cidade, com a possibilidade de Coimbra se afirmar numa indústria, que é uma indústria da digital, que Coimbra há muito tempo deixou de ter. Coimbra deixou de ter indústria há muitos anos. E esta é a oportunidade derradeira que Coimbra tem de apostar numa indústria que, pelos vistos, tem provas dadas, é saudável e está em crescimento. Portanto, eu acho que é mais fácil, mas deveria ser ainda mais fácil e deveria haver uma agenda coletiva para que isso se pudesse consolidar. Muito bem. Miguel, vocês trabalham em software. O software é, como o Rui estava a dizer, é desmaterializado, é deslocalizado, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre a geografia. Estamos aqui a falar num debate sobre Coimbra, sobre a cidade de Coimbra, e queria-te perguntar, tanto para os colaboradores, as equipas, trabalhar em Coimbra é uma vantagem? Como é que comparam com as outras localizações em Portugal e fora? E também em termos de clientes, é possível trabalhar com entidades, com setores da cidade de Coimbra, com setores em Portugal a partir de Coimbra, ou adotamos simplesmente esta lógica mais desmaterializada de Coimbra para o mundo, remotamente? Bem, efetivamente eu tenho que admitir que uma das primeiras coisas que eu sou um bocado suspeito a falar aqui é que o software é muito desmaterializado, precisamente. Aliás, o software, mesmo dentro das áreas tecnológicas, o software é provavelmente a única indústria no mundo onde, é possível criar propriedade intelectual só com base em intelecto, portanto não há materialização, não há matéria-prima tirando o intelecto, e depois há uma capacidade de multiplicação dessa propriedade intelectual de uma forma instantânea. Ou seja, é possível criar um produto digital e ser o mesmo produto que é vendido para a entidade A, entidade B, entidade C, e à volta do mundo. Portanto, temos um efeito de rede global, permitido por causa da internet, naturalmente, mas que nos permite prestar esses serviços e criar esse tipo de produtos. E portanto, não só o fator geográfico deixou de ser um problema, como essa adoção foi muito acelerada precisamente por causa da pandemia. Eu não vou dizer que a pandemia foi boa, naturalmente que não, mas houve algumas adoções de processos e de procedimentos que foram acelerados por causa da pandemia. Inclusive alguns de inovação em termos de comunicação e de processos digitalizados e afins, e portanto essa inovação foi necessária trazer muito rapidamente. E, portanto, na nossa área depois acaba por ser muito natural fazer assim. Portanto, nós temos clientes na Nova Zelândia, na Austrália, e temos clientes nos Estados Unidos. Portanto, nós atravessamos as time zones todas no globo e, portanto, permite-nos fazer isso. E o mais giro é que nós conseguimos fazer isso tudo de Coimbra. Portanto, conseguimos atrair, manter essas pessoas numa cidade que é, francamente, é idílica e com potencial e com uma história. E, portanto, nós cruzamos ali um conjunto de características em Coimbra que se tornam perfeitas para uma cidade de média dimensão. Aliás, o Rui estava a dizer, nas nossas primeiras conversas na Alfa, e eu lembro-me de nós, e há muitos anos atrás, nós dizemos assim, nós que temos a ambição de transformar Coimbra na cidade de média dimensão, ou numa das cidades de média dimensão mais inovadoras da Europa, porque nós temos todos os ingredientes para fazer. Temos uma cidade lindíssima, temos tradição de inovação e de educação com as nossas instituições superiores, temos uma história riquíssima em Coimbra, que já foi capital do país, temos todo esse misticismo à volta de uma cidade com uma qualidade de vida absolutamente brutal, com custos controlados. Portanto, dificilmente conseguimos encontrar outros exemplos, e provavelmente na Europa estamos a falar de uma mão cheia deles, que tenham todos esses ingredientes e que só seja preciso misturar um bocadinho e dar-lhe um bocadinho de fogo. E nós sempre tivemos essa sensação, e cada vez mais começamos a ter a confirmação dessa sensação, e vamos trabalhando para isso, mas vamos confirmando com sinais que fomos recebendo. Ainda falando de uma pessoa que se cruzou connosco há uns meses atrás, estamos a falar de um empresário norte-americano, da área de tecnologia, que fez toda a sua carreira em Silicon Valley, e que há uns tempos atrás começou a sentir uma certa ruptura com a mentalidade norte-americana, fatores geopolíticos, por tudo e mais alguma coisa.
E foi-nos apresentado por um contacto em comum e ele contou-nos a sua história. Sim, olha, eu já não me identificava com a cultura norte-americana, peguei na minha família e fui cruzar a Europa toda. E pronto, e quando cheguei a Coimbra disse, é aqui que eu quero ficar. Eu perguntei-lhe, mas porquê? Ele disse, porque não? Porque é exatamente isto que eu andava à procura. Eu queria uma cidade com muita qualidade de vida, com uma capacidade de deslocação imediata, quase de uma ponta da cidade para a outra, sem passar 2 horas numa via rápida, como passava em São Francisco. E tenho toda a qualidade de vida que tenho aqui, tenho todo apelo de talentos, e eu tenho uma equipa que está nos Estados Unidos, uma equipa que está na Ucrânia, coitado, agora também teve alguns dissabores por causa disso, mas que tinha todos os fatores que conseguia cá ter em relação a isso. Portanto, nós conseguimos criar todas essas competências em Coimbra com essa desmaterialização. Eu acho que nas outras indústrias será mais difícil, naturalmente, mas nós, à medida que nós vamos avançando, e há bocado estava a falar com a Ana precisamente sobre isso, nós queremos cada vez mais criar serviços de maior valor acrescentado, não é? Portanto, há bocado estávamos a falar precisamente da indústria da cerâmica e de vidro, e portanto está-se a deslocalizar da Europa de uma maneira geral para geografias com mão de obra mais barata, com infraestrutura mais barata, com energia mais barata. E portanto, como é que nós nos mantemos competitivos nos mercados globais, se não através da inovação? Nós precisamos de fomentar isso, nós temos que evoluir, nós não queremos agora voltar para trás e começar a competir com os preços de produção no Médio Oriente, ou no Extremo Oriente, ou em África, ou na América do Sul. Não que tenha algum mal isso, mas na verdade nós temos é que começar a continuar temos que continuar o nosso caminho de evolução económica e de produtividade para mais perto daquilo que acrescenta mais valor. E portanto nós temos todas as condições para fazer isso. Em Portugal, de uma maneira geral, em Coimbra, então acho que o potencial é ilimitado. Eu diria mesmo mais, Miguel. Nós, na relação que temos com os nossos clientes, sejam nacionais, sejam internacionais, nós sentimos mesmo que a marca Coimbra, na área do conhecimento, da ciência, da tecnologia, é uma marca forte e que nós vendemos mais facilmente as nossas competências tecnológicas por sermos de Coimbra, porque essa marca é reconhecida a nível nacional, naturalmente, e a nível internacional como uma cidade universitária, portanto também muitas outras seguiram também esta linha do desenvolvimento da tecnologia, e portanto nós sentimos até como um fator diferenciador na relação com os colaboradores, já falámos aqui, com as equipas muitas vezes, mas também com os clientes, com os consumidores. Hélder, como tu és especialista em espaço urbano e edificado, e como disseste há pouco que a tua equipa provavelmente não queria ir para fora da cidade, trabalhar para um espaço fora da cidade, eu queria te perguntar, em termos de espaço urbano, o que é valorizado pelas equipas e o que ainda é necessário, particularmente em Coimbra, para que o espaço urbano viva bem com as equipas, com as empresas? Antes, queria só dar aqui 2 dicas antes de responder à tua pergunta. A primeira é, quando tu perguntaste ao Rui há pouco, se é mais fácil criar empresas em Coimbra agora do que era há 10 anos, nós hoje estamos aqui ao mesmo tempo a decorrer o Enel Start no IPN, onde muitas das empresas, como a Loop e como a Tu, começaram, e isso de facto é diferenciador. Qualquer empresa neste momento qualquer pessoa, qualquer empreendedor que tenha uma ideia em Coimbra neste momento, a partir do Enel Start tem acesso a toda esta rede de mentores, e isso sem IPN era muito mais difícil. Isso de facto acho que é diferenciador. Não há desculpas para não inovar. É candidatar, participar no Enel Start ao fim do mês, a ideia está ou não está validada. Eu acho que isso de facto é importante. Quando o Miguel há pouco falava dos benefícios da localização de Portugal e de Coimbra no país, ele tem uma visão muito mais global que a nossa. Mas há muito poucas cidades em Portugal em que tu consigas estar hoje em Lisboa e agora vamos dormir a Coimbra e amanhã estamos no Porto, num evento parecido com este. Isso, para quem faz acompanhamento de empreitadas, é de facto decisivo. Porque nós temos pessoas a trabalhar, o Leonardo que está ali ontem foi a Castro Verde e amanhã vai a Braga, sempre indo dormir a Coimbra. E a localização de Coimbra no mapa é privilegiada. E isto é uma coisa que as outras cidades podem... Lisboa nunca vai ser mais perto do Porto do que é. E, portanto, de facto, aproveitarmos esta localização para potenciar isto. Nós, quando fundámos a Tu, tínhamos uma missão que queríamos ser líderes de mercado fora de Lisboa e Porto. Era precisamente por causa disto, porque o mercado, o território é muito maior do que Lisboa e Porto. Era aqui que nós queríamos atuar. E desse ponto de vista, fomos os privilegiados por ter nascido em Coimbra. Relativamente ao espaço urbano da cidade, há tudo por fazer. E os próximos anos, diria 2, 3 anos, vão ser decisivos para a cidade. Decisivos porque finalmente vamos ter um sistema, um BRT, não sei se o Dr. Eduardo Anai está, um BRT que vai atravessar a cidade
com um projeto que é um projeto que já não é recente, que é um projeto que tem largos anos e, portanto, que se está a adaptar à cidade. A cidade não parou e o projeto, a linha ou traçado é basicamente o mesmo que era quando ele foi concebido. Mas agora é que ele está a chegar às pessoas. Agora é que as pessoas estão a perceber do que é que vai acontecer. E esta discussão está a ser quase em tempo real. As empreitadas estão lançadas, está tudo a acontecer e agora é que as pessoas estão a reagir. E naturalmente, se calhar é porque só agora é que as pessoas estão a acreditar que vai mesmo acontecer. E portanto, os próximos anos vão ser anos muito difíceis para a cidade. Aliás, tu falavas há bocadinho que Coimbra era uma cidade conhecida por não ter trânsito e que rapidamente atravessavas. A realidade atual de Coimbra já não é esta. Já não é essa. E nos próximos 2 anos vai continuar a não ser. Vamos tentar que o futuro seja melhor que o presente desse ponto de vista, porque o trabalho tem que ser feito. Nós trabalhamos nas obras, sabemos que as obras custam, que as obras doem, mas sem obra, de facto, não há progresso. A discussão que temos neste momento, e nós estamos por dentro da maior parte destes projetos, é que, de facto, o futuro não deve comprometer o presente e o presente não deve comprometer o futuro. E é aqui neste equilíbrio de cidade que nós temos que viver e trabalhamos diariamente para isso. E, aliás, todas estas cabeças que estão por aqui, a Câmara Municipal, todos os dias tenta este equilíbrio, que é um equilíbrio que vai ser muito difícil para Coimbra nos próximos anos. Obrigado. Ana, sim. O Centro Tecnológico está fundamentalmente instalado no IPARC, não é? E a Lufap fora. E a minha pergunta era da vossa experiência, das empresas que se têm instalado no Lufap, qual é que é a preferência de espaço? Tem preferência pelo espaço onde a Lufap se situa, mais próximo do centro da cidade, mais próximo de outras vias de mobilidade? E também, já agora, em termos de mobilidade, nós os 3 que estamos instalados na Baixa, e o Alfa Coimbra também, há sempre uma grande dificuldade, que é o estacionamento. Há muitas soluções de mobilidade, mas há pouco estacionamento. Acredito que no vosso caso haja mais facilidade de estacionamento, menos outras soluções de mobilidade. Como é que vivem esse problema? Ao contrário, é precisamente agora é o sítio ideal, é o Lufap Web para estar, porque não é preciso atravessar a cidade para lá chegar. E em termos de acessibilidade, acho que somos capazes de estar melhor servidos do que a Baixa de Coimbra, apesar de tudo. Porque, na realidade, vamos ter o Metrobus também, à porta. Temos a Estação B, a nossa Estação B está à porta do Lufap Web, e ainda temos a questão rodoviária, que também ainda tem que se ter em conta, obviamente, porque nem toda a gente mora na cidade ou no centro de Coimbra, não é? Os nossos coworkers também moram... aliás, o Concelho de Coimbra não é só a cidade de Coimbra, é toda uma área grande e, portanto, as pessoas mais facilmente, se calhar, chegam a um local como, neste caso, o bairro do Loreto, onde se situa o Lufap Web, mais facilmente chegam do que à Baixa de Coimbra. O problema de estacionamento ali não se coloca, nós temos estacionamento também sem problema, e nós isso verificamos precisamente na procura que temos. Portanto, as pessoas... É um dos pontos claramente fortes do Lufap Web, é a questão da sua localização, porque no fundo está no centro, acaba por estar no centro da cidade, mas não tem os constrangimentos de estar no centro da cidade, ou numa Baixa, por exemplo. Claro que eu tenho estado a ouvir, nós não podemos só falar nas questões, quando se fala em tecnologia, não podemos só falar na questão digital, não é? Eu acho que Coimbra tem que ser um bocadinho mais do que isso, porque lá está, tem esta tradição ancestral, praticamente, industrial, em algumas áreas, nomeadamente na cerâmica. Mas não só, na área industrial alimentar, por exemplo, também era fortíssima nesta área. E é uma pena, é engraçado que sempre que eu falo há uma música. Coincidência. Mas ainda bem. E portanto, uma Smart City é uma cidade não só cheia de tecnologia ou digital, mas é uma cidade também inclusiva, e esta palavra é muito importante, a inclusão. É uma cidade inclusiva onde todos, mesmo os não digitais, também têm lugar, não é, ao fim e ao cabo, e é uma cidade também sustentável, portanto, estas duas componentes são importantes. O facto de a Baixa é muito importante, a revitalização destes espaços
construídos, existentes nas cidades, o revitalizar também é smart, isto é ser smart, é dar uma nova vida, um novo uso a espaços edificados já existentes, e no nosso caso também, portanto estamos a falar de um edifício industrial antigo que está a ter, já teve várias vidas, é engraçado, não é? Teve muitas vidas e agora está a ter uma nova vida. E uma das componentes que eu acho que era relevante também, e uma cidade smart também tem que ter isto em consideração, é a sua história e o seu património. E o facto de, por exemplo, a indústria cerâmica em Coimbra, nós temos aquela louça de Coimbra que desapareceu. Antigamente havia centenas de fábricas, agora temos uma quase, praticamente, de louça de Coimbra. Nós encontramos o espólio da fábrica Lufapo, encontramos nas catacumbas da Universidade de Coimbra. Este ano já tiveram guardadas o espólio, antigos moldes, componentes, serigrafias antigas, desenhos, até pigmentos, foram guardados por um antigo professor que achou piada à fábrica e ao espólio da fábrica quando ela faliu e guardou durante 50 anos. Ora, o facto de pegar, por exemplo, neste espólio e pôr os criadores, pôr pessoal até das novas tecnologias e dar uma nova vida, pensar em novas produções, porque nós precisamos de industrializar a Europa novamente e a pandemia veio provar um bocadinho isto, que nós precisamos de ter indústria na Europa e também precisamos de ter indústria em Coimbra, produção mesmo. Claro que tem que ser uma indústria smart, tem que ser uma indústria inteligente, utilizando as várias empresas que Coimbra tem e não só Coimbra, para poder desenvolver novas formas de produção mais inteligentes, mas também ir buscar este tal património antigo que nós o temos, Portugal tem, é riquíssimo nele, e Coimbra também, especialmente, e acho que, sendo uma cidade até reconhecida Património Mundial da Unesco, tem todo o interesse em desenvolver e toda a comunidade tem que estar envolvida e tem que ser. Sim. Ana, eu ainda lhe fazia mais uma pergunta para terminarmos. Nós temos aqui vários exemplos deste movimento da incubadora de empresas para o centro histórico, para a Baixa de Coimbra, mas a Lufapo representa aqui um movimento um bocadinho diferente e eu acho que se calhar daqui a 4 ou 5 anos podemos fazer um debate destes com vários representantes do movimento de ocupar os antigos bairros industriais. Coimbra tem grandes bairros industriais, seja próximo de onde a Lufapo se situa, seja a antiga fábrica de cerâmicas na Arregaça, seja o novo espaço à beira-rio, agora quando vai passar o metro, que tem uma série de espaços de armazém industriais disponíveis. O que é que se pode fazer nestes espaços? Habitação, serviços, qual é que é o vosso exemplo aqui? Pode fazer tudo, desde que seja compatível com o uso habitacional, não é? Portanto, pode-se fazer tudo. Nós tínhamos um plano de fazer no nosso último piso, que ainda está por habitar, um co-living, que também é algo hoje muito procurado, porque se Coimbra é atrativa, por exemplo, aos americanos e não só, mas ainda somos um país muito barato, Coimbra mais barato se calhar do que Lisboa, obviamente, e até o Porto, e faz todo o sentido nós conseguirmos atrair, com a qualidade de vida que temos, segurança, todas as componentes associadas à qualidade de vida, faz todo o sentido atrairmos tais nómadas de empresas como aqui dos meus colegas, não é, de bancada, e faz todo o sentido atrair esse tipo de pessoas que cada vez mais procuram locais para morar temporariamente, que seja fácil de arrendar durante 2 ou 3 meses, sem burocracias, sem complicações, que tenha uma boa internet, que tenha um local simpático, acolhedor para trabalhar e depois para beber um copo ao fim do dia. Acho que é o ideal nestes antigos edifícios, criar estes espaços polivalentes, ao fim e ao cabo, que criem também riqueza. Eu acho que é esse o objetivo. Muito obrigado a todos. Nós falámos aqui, sim, de tecnologia, mas também de criatividade, de espaço urbano, agora até de habitação, e falámos sobretudo de Coimbra, com 4 visões de áreas um bocadinho diferentes, mas de pessoas que trabalham no mesmo sentido para trazer novos projetos para a cidade e para ajudar esses projetos a crescer. Por isso, muito obrigado aos 4 e vamos dar aqui o lugar aos próximos palestrantes.